Boa tarde a todos. Sou Davi Burgestab, sou professor do programa de pós-graduação da UFGD, com muito orgulho, né? E hoje é dia 10 de setembro de 2025, vamos fazer a banca de qualificação do nosso colega Givago, né? Meu orientador, orientado do professor Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Givago por estar buscando fazer uma contribuição para a ciência nesse país, né? A nossa universidade, nosso programa especialmente, eu acho que ela tem uma grande vocação para a formação de políticas públicas, então o trabalho dele está bem focado nesse tema, então acho que é muito válido. Queria agradecer o nosso colega Paulo Biscola, que se dispôs como membro externo, não trabalha diretamente com esse assunto, mas trabalha com análises de cenários e de cadeias produtivas, então acho que as contribuições dele vão ser muito boas. E a nossa querida professora Madalena, que está sempre junto, né? Ela também é muito multidisciplinar, pega muito no pé do povo com a metodologia, eu não ligo muito para a metodologia, então precisa sempre ter os balanços. Então, Madalena, obrigado mais uma vez. E então, Givago, o trabalho que vai ser apresentado hoje, como eu disse, ele é muito relevante para a questão. A gente fala muito em agronegócio e tudo, mas, na verdade, todos nós trabalhamos, não importa o tamanho da fazenda, todo mundo trabalha para produzir alimentos, para dar mais qualidade, alimentos melhores e mais baratos, mais acessíveis para a população. Então, o trabalho do Givago é vulnerabilidade social e políticas públicas de apoio à agricultura familiar. A análise da relação nas grandes regiões brasileiras entre 2012 e 2022. Eu não vou ficar explicando o trabalho dele, porque ele vai explicar, mas realmente o título dele é longo, mas ele explica bem. É isso aí, é analisar se as políticas públicas de fato têm efeito ou não, porque elas são necessárias e precisam, inclusive, ser melhoradas sempre, né? Tudo precisa ser melhorado. Então, Givago, você vai ter 20 minutos, certo? Você tem o seu controle de tempo aí, né? Aí depois a gente vai convidar o Paulo Biscola para fazer as considerações dele, uns 20 minutos também, Paulo, mas o convidado externo sempre manda, né? Aí a Madalena também vai falar e depois eu faço meus comentários, tá bom? Podemos começar, Givago? Você quer jogar a sua apresentação? Vou colocar. Nós testamos anteriormente, não houve nenhum problema, né? Certo. Tá em tela para vocês? Tá a tela do lado só, mas eu vejo bem. Todo mundo tá vendo bem? Tá apresentando sim, tá perfeito. Tá perfeito? Ok. Então, eu agradeço a todos da banca, né, que estão presentes na banca. Nesse momento, vou começar... Fala um pouquinho mais alto, por favor, Givago. Agradeço a todos que estão presentes na banca. Nesse momento, vou começar a apresentação do projeto de dissertação Vulnerabilidade Social e Políticas Públicas de Apoio à Agricultura Familiar, análise da relação nas grandes regiões brasileiras entre 2012 e 2022. O meu orientador é o professor Davi José Burgestab, e o orientador é o professor Paulo Reckel, está me ajudando na parte quantitativa. O conceito de vulnerabilidade, ela indica a fragilização do vínculo social nas esferas da saúde, educação, renda de trabalho, complementa-se com a questão da segurança alimentar. O contexto regional abrange o Sul. O Sul ele sempre tem um contexto de muito baixa vulnerabilidade, né? Sudeste e Centro-Oeste tem a questão de baixa vulnerabilidade, e Norte e Nordeste são os mais altos, mas mesmo assim entre baixa e média vulnerabilidade. Quanto à estimação e às políticas públicas, o IVS compõe-se de infraestrutura urbana, renda de trabalho e capital humano. Para não ficar repetitivo, esses 4 programas aqui eu vou demonstrar a atuação deles nesses componentes do IVS, para que seja mensurado, né? Período de análise, 2012 a 2022. Isso é pela questão da disponibilidade de dados, porque na questão histórica, 2012 foi o ano da efetivação do plano Brasil Sem Miséria, que foi o primeiro que trouxe a questão da vulnerabilidade no programa de governo, né? Inclusive, o Fomento Rural foi criado no âmbito desse plano, Brasil Sem Miséria. E 2022 foi o ano é o último ano que tem a mensuração do IVS, e foi um período pós-pandemia que houve um conflito ideológicos na parte governamental, né? Pergunta de pesquisa. As políticas públicas de apoio à agricultura familiar apresentaram relação significativa
na mitigação da vulnerabilidade social, isso aqui no caso de acordo com o IVS, né? Nas grandes regiões brasileiras entre 2012 e 2022. A justificativa para a abordagem analítica da atuação das polícias, como eu falei agora, dessas políticas públicas, nessas dimensões do IVS, visando a contribuição para a otimização da utilização e aperfeiçoamento das estratégias equitativas. Tem que ter uma estratégia equilibrada entre as regiões para que possa ocorrer uma redução da pobreza rural, da desigualdade social. Por exemplo, o Sul tem muito baixa desigualdade, muito baixa vulnerabilidade, enquanto Norte e Nordeste nunca figuraram entre muito baixo. Aliás, só o Sul sempre teve muito baixa vulnerabilidade. Nenhuma dessas 4 regiões chegaram a esse patamar, né? Tem que ser verificado isso, e a relação quantitativa é excelente para verificar como chegar a esse procedimento. O objetivo geral está no mesmo contexto da pergunta de pesquisa, né? Os objetivos específicos: caracterizar a vulnerabilidade social do conceito ao índice, correlacionar as políticas públicas com a vulnerabilidade, mostrar onde elas atuam, vou explicar isso no próximo slide. E aqui é caracterizar as regiões brasileiras quanto à IVS, a receita recebida pelos programas de apoio à agricultura familiar. Nesse caso aqui, para fazer a quantificação e fazer a regressão, né? Para poder mensurar isso. É por isso que precisa da receita recebidas, para depois calcular a média, né? De acordo com o público atendido. Caracterização. Aqui sim que eu vou explicar essa parte, né? As dimensões do IVS. Primeiro, infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana abrange saneamento básico e deslocamento de trabalhadores. Agora, como se encaixa isso nos indicadores? É que tem a questão do deslocamento de trabalhadores. As famílias de agricultores familiares têm filhos deles que moram na zona urbana e se deslocam para o trabalho. Aí, segundo Dalton Sela, Aires e Salamone, tem vários autores que também citam a contratação de trabalhadores. E mais nos interiores nas cidades do interior brasileiro, dos interiores brasileiros, eles fazem esse deslocamento e voltam para casa no mesmo dia, né? Trabalham na zona rural e voltam para casa. Ainda tem a questão esse aqui é o Fernandes que cita, né? Da agricultura urbana, da agricultura periurbana, né? A agricultura familiar periurbana, que tem esse deslocamento na própria região urbana, que aí é bem menos frequente, né? Capital humano abrange saúde e educação. Em geral, se for de 0 a 24 anos. Ele abrange a mortalidade infantil, que engloba, nesse caso, o PAA leite, que ele fornece o leite para as mulheres que não têm, para as crianças que não têm aleitamento materno, né? Que é até 1 ano de idade. E na questão da educação, isso segundo o Brasil 2024. Na questão da educação, esse fornecimento da alimentação escolar, que segundo o Pinto, o artigo do autor Pinto, de 2014, ele cita que a alimentação escolar é a segunda maior fonte de merenda para os estudantes, né, para o público de baixa renda, depois do Bolsa Família, que é o primeiro, né? Então, são esses fatores que indicam essa questão do capital humano, e envolve o PENAI, o PRONAF, o PRONAF, o PA também está envolvido nisso, então envolve todos os programas, assim como o fomento rural também. E rede de trabalho envolve também todos os programas, que ele envolve a questão do repasse para o PRONAF, do fomento rural, e o PA e o PENAI compram desses agricultores familiares que fazem parte desses programas, né? As faixas de IVS, eu comentei anteriormente, muito baixa. Aqui, somente o sul brasileiro, que se enquadra no muito baixa, desde essa estimação de 2012 a 2022, o sul sempre ficou nesse enquadramento de muito baixa. Do baixa, todas as estimações do IVS, sudeste parecem ficar nessa questão de muito baixa, e entre muito baixa e média, ficaram norte e nordeste. Às vezes ficam com média, às vezes com baixa. No último ano, ambos ficaram com baixa, porém bem mais próximo do média, né? Nunca houve de ficar em alto ou muito alto no Brasil nesse período mensurado. Agora, já citei a relação da vulnerabilidade social das políticas públicas de apoio ao agricultor familiar, né? Vou passar um pouco de histórico. O PRONAF, ele é advindo daquele antigo PROVAP, na época que os agricultores familiares eram chamados de mini produtores. Eles passaram a se enquadrar no PRONAF a partir de 1995, e na questão de fornecimento, a região sul é que recebe mais recursos do PRONAF, sendo que o Rio Grande do Sul é o estado disparado que recebe mais recursos, né, desse programa. Já no PA, ele foi criado em 2003, o estado que recebe mais recursos é o Nordeste, o estado não, a região que recebe mais recursos é o Nordeste,
ele até dezembro de 2021, ele era chamado de PAA. A partir de dezembro de 2021 até o final de 2022, foi chamado de Alimenta Brasil. Depois, a partir de 2023, já mudou novamente para PAA. Como no site do MDS engloba os dois, porque como ficou só um ano ativo o Alimenta Brasil, né? Então ele está considerando como se fosse PA. Por isso que eu chamo de PA em geral, porque ficou só um ano ativo e no próprio site consta só com o nome de PA mesmo, né? Esse programa. PENAI. Ele foi criado em 1955, tinha o nome de Campanha da Merenda Escolar. Nesse caso aqui, o maior estado, a maior região que consegue os repasses é a região sudeste. E eu estou usando só os dados, ele recebe os recursos gerais de acordo com os alunos, né? Tem a quantidade de alunos matriculados, aí multiplica essa quantidade de alunos pela modalidade de ensino, tem vários, tem creche, pré-escola, pré-escola 53 centavos, ensino médio integral, R$2. Aí multiplica cada aluno da modalidade por esses valores, vezes 200, que é os dias letivos, e chega a ser o recurso total. Desses recursos totais, eu peguei só os valores que são gastos em agricultura familiar. Inclusive, tem um artigo do Araújo, entre outros autores, né, o Araújo é o autor principal, que ele cita que a questão dos 30% que devem ser comprados na agricultura familiar não estão sendo respeitados. Faz uma justificativa e muitas regiões não estão comprando esse quantitativo. Né? Isso acaba influindo na questão da porcentagem média, se vê mais à frente. O Fomento Rural, ele maior, ele para o público de extrema pobreza, foi criado em 2012, como já citei anteriormente, 2011, desculpa, outubro de 2011, já no final de 2011 para 2012, por isso eu tenho dados só a partir de 2012, né? Ele abrange o público que não se enquadra no PRONAF, porque tem uma sequência, Fomento Rural, PRONAF, PRONAMP e o Plano Safra, que é da grande agronegócio. Tem essa sequência de vamos dizer assim, de hierarquia, né? Então, aí o Fomento Rural o maior público na região Nordeste, porque abrange a maior parte de extrema pobreza, né, desse programa, e devido a isso ele enquadra mais no público dessa região. Agora, a evidência de literatura, o primeiro artigo do Bayer-Lee, são os artigos que eu usei como evidência de literatura aqui, né? O Bayer-Lee, que é o autor principal, ele faz como se fosse uma crítica aos países emergentes que não utilizam a agricultura para reduzir a vulnerabilidade social. O Alquiri e o Santos, eles estimaram a extrema pobreza a nível mundial usando o IPM, que é o Índice de Pobreza Mundial. É como se fosse brasileiro, só que está estimando em 100 países no mundo todo. Esse artigo que o Lauder é o autor principal de 2016, ele se destaca a questão dos trabalhadores rurais. Em 55 países, ele fez uma mensuração em 55 países, somente 30 desses países têm famílias que contratam, famílias desses agricultores que contratam trabalhadores, né, para o campo. Então, no caso, a cada 20 agricultores familiares, contrata um. Então, é uma média que ele fez, né? E isso aí reforça a parte da infraestrutura urbana do meu trabalho. Contexto nacional. Do Costa e Marbucho, de 2015 até o Silva, todos eles tratam do IVS nas regiões, né? E cita as regiões que no Norte e Nordeste tem a maior abrangência de vulnerabilidade, porém o Silva foca só no Norte e Nordeste. Carvalho e Fernandes focam também nesses dados do IVS, nas regiões, só que eles fazem uma crítica e dizem que tem que ser impostos mais programas focados na vulnerabilidade social no Brasil. Então, eles fazem essa crítica que tem que ter mais programas, né? Além dos que já tem. E também ser otimizados os que tem, né? O Valadares, esse é o primeiro que faz o que chega perto do que estou misturando aqui. Ele cita os indicadores e faz indica a atuação desses programas. E bastante, inclusive, o Valadares por causa disso, né? Indica a atuação do PRONAF, do PAA, do Fomento Rural e do agricultor familiar do PENAI, do IVS. Bezerra, esse é o único que fez uma mensuração mesmo, que eu usei até como base para o meu artigo, uma idealização. Ele fez a mensuração entre vulnerabilidade social e os indicadores de segurança alimentar. Ele, na verdade, fez o contrário do que eu estou fazendo. Ele usou a infraestrutura urbana, o renda de trabalho e capital humano,
para mensurar com a insegurança alimentar. Já estou fazendo o contrário, estou usando o IVS completo, sem dividir os indicadores na mensuração, e mensurando ele de acordo com os programas. Né? Então, ele cita que a insegurança alimentar tem como base a agricultura familiar, e por isso que de federalização, eu vou mensurar a vulnerabilidade social completa com esses programas de agricultura familiar, já que foi como se fosse uma idealização que eu estou usando do Bezerra, né? Qual foi o principal desse artigo, em 2020. Aqui a metodologia, que é a quantidade de dados, né? A variável dependente vai ser o IVS, o indicador de vulnerabilidade social. Eu estou usando as médias, né? Os totais repassados, no caso do PENA, tem os valores repassados, vai ser dividido pela quantidade de agricultores familiares fornecedores do programa. O PENA, eu estou usando os recursos gastos na questão de produtos da agricultura familiar, dividido pelos estudantes matriculados, como citei agora há pouco. O PRONAF é o crédito rural, dividido pelo número de contratos. E o fomento rural é dividido pelo número de contratos, mas também usa pessoas beneficiárias, porque tem alguns beneficiários que usam mais assistência técnica e não financeira. Isso contrasta na questão média, porque eles não recebem dinheiro, propriamente dito, recebem a assistência técnica. Então, na questão da média, diminui um pouco, né? Para a verificação da média, para fazer depois a regressão. Aqui a questão das hipóteses, se pelo menos uma das regiões tiverem os repartos nas regiões tiverem relação significativa, vai ajeitar a hipótese nula. Então, no caso, na prévia, todos chegaram a ter a rejeição, então teve hipótese aceita, né? Vamos ver daqui a pouco os resultados prévios. Esse Y e T significa a variável dependente, o tempo, que é os anos, e as regiões. Na verdade, ele está por estado, quando roda o programa por estado, e depois dos estados eu coloquei as regiões que pertencem aos estados. Né? E aqui no log tem as variáveis independentes, explicativas, que são os programas, e o E, esse E e o tempo é o erro aleatório. Aqui a análise descritiva já começa a parte dos dados, a análise descritiva dos dados. Né? Como eu falei, o IVS, a região sul é que tem menor, está em azul, né? Que tem muito baixa vulnerabilidade. Como eu disse, centro-oeste e sudeste tem baixa vulnerabilidade, tem valores equiparados. Somente em 2021 que o centro-oeste ficou melhor que o sudeste, né? Teve um melhor patamar que o sudeste. E norte e nordeste que tiveram indicadores maiores, porém eles estão entre baixa e média, né? Nunca chegaram a ficar considerado altas vulnerabilidades ao longo do tempo. Aqui nos repassos financeiros, aqui esses valores vão ser divididos pela quantidade de público atendido, né? Na questão do PRONAF, teve os valores iniciais de 2012, uma alta em 2014, em 2016 teve uma baixa, depois dessa baixa teve praticamente sempre subindo os valores, né? Os valores destinados ao PRONAF. Sendo que pode verificar-se que na região sul, ele dispara a região que teve mais contratos do PRONAF. Agora tem que ser verificados de acordo com o público atendido, né? Para ter uma ideia da média. O público atendido aqui pode verificar que o Nordeste não teve grandes recursos, teve um público enorme, o que faz dele ter uma média baixa. Depois em seguida, o Sul foi o segundo que teve mais contratos fornecidos, mas porém tem uma média altíssima. Então isso não vai abaixar a média dele tanto. Então, os outros são equiparados, as outras regiões são equiparadas. Né? Aqui que eu estou falando das regiões médias, dos valores médios. Esses valores médios que vão ser usados na regressão, né? Verifica-se que o Nordeste tem um valor muito baixo entre todos os programas. A região Sul, mesmo com muitos contratos, fica em terceiro lugar, né? Com 42 mil. O Norte teve equiparado também, está por ser uma região grande, né? De extensão territorial, teve 43 mil reais de média. E o Centro-Oeste é o primeiro colocado, que teve uma melhor média desses programas. Vamos passar para o PA, como eu citei anteriormente, no Nordeste teve maior quantidade de repasse. Pode ver pela porcentagem aqui para facilitar a indicação disso, seguido pelo Sul. Né?
esses valores vão ser divididos sempre considerando que o PA e o Alimenta Brasil são um programa só, considera esses dados do MDS. Aí verifica-se que o Nordeste, mesma coisa, ele teve o maior rendimento, só que, porém, teve um público maior atendido, né? Em relação às outras regiões. Aqui na média, equiparada, mesmo os valores altos, o Nordeste tem uma média de 6.885, só que ele acabou ficando à frente somente do Norte, porque ele tem essa grande quantidade de recursos, mas tem um público grande para ser atendido. Então, abaixa bastante a média dele, né? Nesse caso aqui, o Centro-Oeste continua sendo o que tem a melhor média entre as regiões. PENAI. Eu lembro que o PENAI é aquela questão, né, de comprar da parte depois da agricultura familiar, né? Tem a renda de repasses totais, que é só os valores gastos na aquisição da agricultura familiar, parte do PENAI, né? Então, e nem sempre os estados, as regiões respeitam, os estados e regiões respeitam essa norma de 30%, né, de compras. Por exemplo, o Sul, segundo o artigo do Araújo, entre os autores, o Sul é o que mais respeita isso, entre essas regiões. Ele tem isso aqui é o que tem maior quantidade no caso é o Sudeste, desculpa, uma quantidade de repasses, porque é de acordo com a quantidade de estudantes, né, que recebem os recursos. A quantidade de estudantes aqui é matriculados, aqui é o valor sempre parecido com o outro, né, não vai mudar de uma hora para outra. Aqui sim a média, isso que eu queria mostrar. Pode verificar que o Sul, como ele respeita mais essa questão das compras, das compras de agricultura familiar, é o que tem maior média. Aí, seguido, os valores são baixos mesmo porque a média para o prazo de aluno sempre é baixa. Aquela questão, R$2 de um aluno do ensino médio integral. Aí, seguido pelo Norte, que também é um dos que mais respeitam essas normas, né? E depois vem em sequência, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Agora, o fomento rural, como eu citei anteriormente, quando tem essa questão da pobreza, sempre o Nordeste teve a maior parte dos recursos. Em 2002, chegou a ser 93% dos recursos, né? E, curiosamente, o Centro-Oeste chegou a receber recursos em 2017, que é apenas assistência técnica, mas isso não é ruim, porque significa que a pobreza estava baixa no Centro-Oeste nessa época, né? Não foi verificado a necessidade de usar o fomento rural, apenas o PRONAF. Então, não chega a ser um indicador ruim, né, nesse caso. Aí o Nordeste chegou a ter 51% em 2022. A quantidade das famílias atendidas sempre tem que ser verificado isso para poder fazer a quantidade média, né? O Nordeste sempre teve valores disparados, né, em relação aos outros estados, 200 mil pessoas beneficiárias em 2022, né? Em seguida foi o Sudeste, com 28 mil, quase 29 mil pessoas, né? Uma discrepância grande. E aqui na quantidade de beneficiários, que aqui é a média que vai ser usada para fazer regressão, o que teve melhor aproveitamento foi o Sudeste, pessoas 99, né? Seguido pelo Centro-Oeste e Nordeste. Porque o Nordeste tem um grande público a ser atendido, essa questão também da assistência técnica, né? Que nem sempre recebe valores do fomento rural. Atualmente está 4.600 esses valores, mas isso diminui pela quantidade, porque o site do MDS ele vai colocar todos os beneficiários, independente se for assistência técnica ou recurso, e acaba diminuindo na média também. Aqui é uma prova dos resultados já, né, que foi feita após a regressão rodada. Teve a questão de testar o modelo Pooled, efeitos aleatórios e efeitos fixos. No teste prévio, os efeitos aleatórios sobressaiu sobre o teste de Hausmann, sobressaiu sobre os efeitos fixos, e teve esse primeiro indicador que eu estou usando aqui a questão das evidências também, que eu usei o artigo do Woodridge, mas aqui é a significância alta, significância moderada, o verde, significância alta, o cinza, significância moderada, e esse rosa, baixa significância, mas todos são significativos, né, no caso do PRONAF. Nem todos os programas vão dar significativos, mas pelo menos um deles, o teste prévio deu significativo nos outros programas também, né?
E com isso, fazer a mensuração agora da questão se vai ser redutivo ou não. Nesse caso aqui do Pronaf, todos foram redutivos em relação da situação do Pronaf com o IVS. O que teve alta evidência, que foi o Centro-Oeste, chegou a menos 0,04% de fator redutor, né? Quer dizer que a cada 1% de aumento na média, reduz 0,04% na vulnerabilidade social. Isso indica que precisa ser melhorado, principalmente teve baixa evidência aqui no Nordeste e também no Sudeste, só que, então, indica o quê? Que precisa ser melhorada a questão da média. Não precisa necessariamente aumentar os repasses, pode diminuir a média, pode ser feita como se fosse cooperativas com os trabalhadores, porque os R$6.000 na média de um recurso, de um contrato de Pronaf, pode não ser a melhor solução para oferecer um contrato tão baixo, enquanto as regiões ofertam um contrato de 53 mil, valores altos, 42 mil no caso do Sul aqui, né? Então, nesse caso, ou aumenta os valores dos repasses, ou tem que diminuir a média para que de uma atuação melhor do Pronaf contra o IVS. No caso do PENAI, que eu não coloquei aqui pela estruturação do código que eu São Paulo, nessa questão quantitativa, tem que primeiro respeitar as leis, né? Os 50% tem que ser respeitados, vai ter a mensuração, evidentemente, mesmo que de baixo, um fator de baixos significativos, tem que primeiro respeitar as leis e depois propor algo. Propor, por exemplo, aumentar de 30% para 50%, mas não pode fazer uma justificativa e deixar de comprar os 30% de impostos, né, pela lei, que é para favorecer a agricultura familiar e a atuação dela nesses públicos de baixa vulnerabilidade social, né? Entre os que eu estou misturando proposto nesse trabalho, nesse projeto. As referências biográficas. Agradeço a todos presentes na banca e fico na guarda da avaliação. Estou perguntando se vocês estavam ouvindo com o microfone fechado, né? Desculpem. Vamos lá. Tudo bem. Obrigado, Givago. Seu tom de voz ele é bem parelho. Talvez eu marcar a banca para o período da manhã, viu? Então, vamos dar prosseguimento, né? Agora com comentários e arguições. Então, tem uma banca de qualificação. Então, um dos principais objetivos é seguir dessa forma, né? E fazer todas as... Acho que você abriu o microfone de volta. E fazer todas as contribuições possíveis, né? Então, Paulo, tendo sempre em mente, né? O que a gente quer é isso, especialmente quem está de fora, para dar boas sugestões. Eu sou conhecido por esse termo, o Paulo sabe, sem sentimentalidades, né? Se tiver problemas sérios que apareçam agora, né? Melhor agora do que no dia da defesa, né? Então, se não dá para ir para a defesa desse jeito, o que tem que mudar? Vamos mudar. A gente tem que ter um programa bom e a gente só consegue um bom programa com bons egressos. E só consegue bons egressos com boas avaliações, né? Boa avaliação não é no sentido de 10. Boa avaliação é uma avaliação bem feita e bem criticada, né? Porque se ninguém critica nada no trabalho, você não contribuiu. Simples assim, né? Logo no comecinho, quando o Givago veio com o material, né, Givago, a gente conversou bastante, eu falei, né? E ele realmente foi se dedicando. A dedicação tem que ser dele, né? E as sugestões são nossas. Então, Paulo, por favor, fique à vontade. Você tem, a princípio, 20 minutos, pode ser mais, pode ser menos, do jeito que você quiser. Tá ok. Boa tarde a todos, novamente. Estão me ouvindo bem? Então tá jóia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite feito pelo Davi e pelo Givago por participar dessa banca. Eu acho que, como o Davi falou, né, a gente tem que sempre valorizar, né, pessoas que estejam querendo evoluir na parte científica, né, e fazer trabalhos com temas interessantes e relevantes, né.
E até a minha primeira consideração já é essa, né? Eu acredito que esse tema foi muito bem escolhido, eu acho que é um tema bem interessante, importante, e a lógica como foi bolado o trabalho também eu achei bem pensada, no sentido de conseguir, né, avaliar as políticas públicas, né, de uma forma e conseguir comparar isso também entre as regiões. Então, com um índice, né, também, que essa questão da vulnerabilidade social, também achei bem ponderado, bem montado, né, bem estruturado. Eu vou fazer algumas considerações, né, e algumas observações, algumas coisas talvez tenha que ter uma explicação melhor, né, para eu entender aqui algumas dúvidas que eu fiquei também. Primeiro, assim, algumas considerações positivas, né? Eu acho que a pergunta de pesquisa está bem clara, eu acho que está bem definida. Achei também os objetivos, tanto geral quanto os específicos também, eu acho que estão bem estruturados. Inclusive, né, essa versão do trabalho para qualificação, ela também está, vamos dizer, você conseguiu estruturar também, né, a resposta a esses objetivos, foi montando no texto, né, então essas respostas, então ficou também uma estrutura interessante. Em termos de justificativa, eu acredito que tem uma relevância acadêmica, né, que você demonstrou ali também a questão da lacuna na literatura que existe, né, de não se ter uma pesquisa que avance nessa comparação que você está propondo aqui, né, da correlação entre os investimentos, mas também com as políticas públicas. E também uma questão social, né, de subsídios a políticas públicas também para que sejam feitos ajustes no futuro, né. Também acho como ponto positivo a questão da abrangência temporal e regional, né, que você colocou, também acho importante. E a utilização de dados, bases de dados oficiais, né? Eu acho que as bases de dados também que você está utilizando são bases boas, né? E que a gente, hoje em dia, tem mais acesso a esse tipo de dado, né? Então, acaba que permite com que a gente consiga fazer mais pesquisas nesse sentido, né? Então, eu acho também que é algo muito importante. Bom, aí eu coloco alguns pontos que eu acredito assim, que daria para aprimorar ou tomar cuidado, né? Algumas coisas que eu identifiquei aqui, tá? Tem um que é tranquilo, mas eu acho que daria para você colocar, mencionar um pouco sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? Eu acho que o seu trabalho tem uma ligação muito grande com esses objetivos e eu não vi em nenhum momento do texto alguma menção, né, a respeito deles ou alguma ligação com esses objetivos. E eu acho que até valorizaria mais o seu trabalho. Valorizaria mais o seu trabalho, colocar alguma observação, fazer uma ligação, porque eu acho que tem muita relação com esse assunto também, tá? Na parte onde você fez, aquela parte onde está as fontes de dados, você até colocou na sua apresentação, que eu acho que está na parte 3.1, na página 22. Você tem lá a tabela, né, com as variáveis explicativas, e daí você menciona, né, quais são as variáveis e a descrição dessas variáveis. Nesse ponto aí, eu acho que seria importante você colocar uma justificativa melhor do porquê que você fez algumas escolhas. Então, por que você, por exemplo, utilizou média por contrato ou por aluno? Então, não tem problema de fazer essa escolha, só que é interessante que você mencione o porquê de você ter feito dessa forma, tá? Essa ponderação. Então, ali está colocado, né? Mas não tem uma explicação do porquê que foi escolhido dessa forma essa divisão. Né? Então, e como essas são as variáveis ali, bases do seu trabalho, né? São as variáveis explicativas, é interessante que você faça essa explicação do porquê que você está utilizando as variáveis nesse formato, né? Por que você está criando esses indicadores, vamos dizer, dividindo os valores que foram investidos, né? Ou por contratos ou por estudantes, né? Então, tem que ter essa explicação aí também, tá? A metodologia, eu achei ela adequada, né? Eu acho que ela está embasada, eu acho que ela está robusta, eu acho que as técnicas que você propôs ali de utilizar, elas vão te levar a chegar no resultado, né? O único ponto, os únicos, né, pontos que eu colocaria aí de observação seria o seguinte, que eu senti falta, né? De como você está fazendo uma análise multivariada, no caso ali a regressão múltipla, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar toda vez que está fazendo análise multivariada, né?
Então, tem a questão de multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação. Tá? E no caso do seu trabalho, tem algumas questões que elas podem interferir ou não nesses aspectos. Tá? Então, por exemplo, a questão da multicolinearidade, o fato de você, por exemplo, ter vários programas, que esses programas, em muitos casos, eles podem ser aplicados de forma complementar, isso aí você pode ter uma interferência vamos dizer, o efeito de um programa no outro programa, tá? Do investimento que foi feito em um no outro. Pode falar, Givago. Do professor Paulo Henrique, é isso, essa questão de programas estão sendo rodados de forma separadas na regressão, para evitar a multicolonialidade. Como eu disse, o professor Paulo está, no caso, também treinando na questão quantitativa, falou isso, você faz a média, para evitar, porque se fosse só os repasses, teria uma maior probabilidade de ter uma multicolonialidade, né? Isso. Você faz a média, cada um tem o seu público atendido, né? No caso, o PENAI estudantes, o CONAF, que são contratos, já o fomento rural são beneficiários, no caso do PAA, são agricultores familiares fornecedores, né? Então, você faz essa média e roda cada um junto, cada um separado. Separado, né? Separado. Estava rodando junto inicialmente, foi um erro que estava... Esse erro, né? E aí, se rodassem tudo junto, que eu estou fazendo o código, o Paulo está analisando esse código, né? Eu até aprendi a fazer a matéria aqui na UFGD. Então, você roda separado, que vai diminuir vai reduzir essa grande chance de multicolonialidade. Então, para atender, não sei se consigo atender, né? Mas sim. A código, mas creio que esse critério do multicolonialidade foi atendido. Sim. Heterocedasticidade também, multiplicidade, creio que também está adequado, mas tem que verificar com o professor Paulo. Eu já mandei para ele, né? Isso aqui falou para qualificação, você bater essa parte, até o momento aqui, aí depois ele vai fazer a verificação dessas questões, né? Mas creio que tá adequado, mas é bom verificar com ele também. Mas se não tiver, pode adequar. Viu? Tranquilo. É mais preocupações mesmo, porque, por exemplo, depois, ainda mais depois de questão de publicação, né? Na hora que você for justificar, né, e mostrar que o modelo ele é robusto mesmo e que tomou esses cuidados, aí teria que colocar o resultado de algumas dessas análises, né? Sim. Para pegar e falar, não, cuidei dos pressupostos aqui, fiz tranquilo, né? Pode confiar, o resultado é confiável, né? E é bom escrever também, né? Os valores, né? Por exemplo, teve a mensuração também dos modelos. Teve a mensuração entre efeito fluid, fixos e aleatórios. Aí foi escolhido os aleatórios. Aqui foi o teste do Hausmann, no caso do efeitos fixos e aleatórios. O teste F foi para entre o fluid e os aleatórios, e o teste o DP, que é o Busch-Peg, né? Eu não sei se a pronúncia é essa, mas que fez o teste entre os fixos e o Cooled. Então, teve esse pré-teste antes para a escolha do mais adequado, né? Isso. Nossa parte aí tá certinho, tá perfeito. Assim, tá bem detalhada, né? Mas realmente eu vou verificar no meu treinamento com o professor Paulo, na parte quantitativa, para ver se as outras questões que o senhor citou aí, é bom que verifique mesmo, como o senhor disse, para se na publicação que seja tudo adequado para que não tenha dificuldade na publicação também. Perfeito, tá joia. Um outro ponto que eu fiquei em dúvida, por exemplo, que de repente pode, né, que é interessante mencionar no trabalho, é a questão de talvez algumas potenciais limitações dos dados, tá? Uma questão que eu fiquei em dúvida que está no gráfico 1 da página 26, se você também colocou na sua apresentação, que é aquele gráfico que tem os IVS, e daí chega lá em 2022 ele dá uma queda alta, né? Ali, pelo que eu entendi, parece que teve uma mudança de base de dados, né? Parece que antes vinha do censo e depois foi para a PNAD, um negócio assim, ou não? Não. Na verdade, eu não expliquei parte do tempo. Constitui-se assim o IVS. Em 2000 e 2010, usavam a metodologia do IBGE, que era o censo que vai em todas as casas, né? Os iniciadores. A partir de 2011, mudou para o PNAD. Estou usando somente essa metodologia, de 2011 a 2022. A do PNAD, porque a 2000 e 2010 não serve para o meu trabalho, porque tinha outro método, né? Que seria o censo de todas as casas. Já o PNAD trabalha com estimativas.
Então, estou usando essa parte de 2011 a 2022, que é todas as estimativas do PNAD, né? Que é outra metodologia diferente de 2000 e 2010. Eu não estou colocando 2011 porque o fomento rural não tinha dados para 2011. Porque o IVS ele foi criado em 2015 e ele mensurou 2000 e 2010, que foi pelo censo. Em 2017, ele começou a mensurar pelo PNAD. Aí sempre usou esse método do PNAD, né? De 2011 a 2022, que 2022 foi a última divulgação dele. Então, estou usando só essa metodologia mesmo. Essa questão do censo que o senhor citou foi em 2000 e 2010, que eu não estou usando, porque e também seria diferente, né? Até o professor Davi contou comigo essa questão, para mim, essa questão metodológica, de não usar metodologias diferentes para fazer uma mensuração, né? Poderia dar algo equivocado. Isso. Mas, nesse caso, eu usei só o PNAD mesmo, não usei parte do IBGE, não. E de 2021 para 2022, tem alguma explicação por que teve aquela queda ali abrupta? Foi na época governamental, foi na época da crise, né? Teve uma grande crise. Pandemia? Uma crise financeira, porque... Pós-pandemia? Não, pós-pandemia foi 2022. Foi na época que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, 2015 teve uma queda, uma recessão mundial, a nível mundial, se não me engano. Eu acho que isso que contribuiu, né, nessa questão. Eu posso... Não, mas e de 2021 para 2022? Aí foi a pandemia. Se houve queda... Pandemia mesmo. Foi a pandemia. Até cita-se isso, alguns autores citam isso. Agora, essa questão de 2014 para 2015, creio que foi essa questão o Brasil saiu do mapa da fome, depois começou a ter uma recessão a nível mundial, a crise econômica mesmo mundial. Eu acho que foi nessa época que teve essa diminuição de recursos, né? Mas eu posso pesquisar e acrescentar isso, mas eu creio que foi isso. E já essa época de 2020 para cá, foi pandemia mesmo. Deve ter contribuído, né? É porque, assim, vamos pensar na interpretação desse gráfico, né? Que é o gráfico 1 ali, né? Aquele IVS por região. Certo. Ele chega ali, o IVS, quanto maior, pior, né? Isso. Então, o que acontece? Se ele diminuiu, ele ficou melhor, então. Isso. Então, a gente teve uma melhora de 2021 para 2022. Isso. Né? Ficou menos, vamos dizer, a população ficou menos vulnerável de 2021 para 2022. Isso. Porque aí já é fator pós-pandemia, foi ficando melhor, né? 2019 para 2020, eles subiram, né? Com exceção desse cinza que é o norte, mas aí questão de aplicação de recursos, né? E depois houve houve alguns lugares que subiram, outros desceram, mas é reflexo da pandemia, né? Pandemia e questão de ideologia de investimentos. Foi naquela parte de uma questão ideológica, né? Posso me interromper, me intrometer com um comentário? Uhum. Primeira coisa que quem está defendendo banca, ou tese, ou qualquer coisa, não pode falar, eu acho, viu, Givago? Não, foi isso, tá. Foi isso. E assim, esse comentário do Paulo, assim, realmente é muito bom ter pessoas assim contribuindo no trabalho. Porque realmente, quando você analisa bem esse gráfico, esse comportamento de 21 para 22 foi em todas as regiões, o ângulo de queda foi muito parecido, exceto ali do sul. Parece alguma coisa metodológica, de fato, na coleta daqueles dados que você usou ali. Não sua, estou falando, entendeu? Mas assim, o que eu sugiro aí do que o Paulo está falando? Para o seu trabalho, você já leva a explicação disso aí, que é o que o Paulo falou, e que eu gostei muito. Você pode fazer, só tem que explicar por que você fez e como é que você fez, entendeu? Então, anota isso daí, porque aí tem alguma coisa diferente nisso. Não dá simplesmente para atribuir para a pandemia ou pós-pandemia isso aí. Uhum. É alguma coisa aí. Eu acho que cabe mesmo essa observação, porque se a gente pegar, imagina, né? A gente está olhando ali 11 anos, né? Uhum. De 2012 até 2021, a oscilação foi muito pequena. Ele se manteve. E, de repente, ele dá essa queda, né? Inclusive durante a pandemia. A pandemia começou... E aí é até estranho, né? Porque daí, o que a pandemia poderia ter colaborado? Não sei. Porque, na verdade, é como se fosse assim, um efeito benéfico, né? Porque melhorou. Sim. Mas o que melhorou, né? Será que não seria pior? Então assim, muito mais a impressão que foi a forma de coletar que deu uma melhoradinha para todo mundo.
Que foi para todo mundo. Eu acho que seria bom olhar, porque assim, ou tem alguma coisa interessante aí, diferente, né, que aconteceu, que é bom ser mencionado, ou realmente pode ser um problema mesmo na série, e aí compensa falar, ó, vamos tirar aí o 2022, porque aconteceu tal coisa nesse ano aí que mudou completamente os dados. É porque 10 anos é um número bonito, mas 9 também é bom. É. Não, mas no caso dá 11, né, Davi? De 12 a 22 dá 11. Tô falando, o cara é chato mesmo, né? Ele presta atenção em tudo. Verdade. Conta inclusive, né? Tem razão. É ordinário, pô. Daí ficaria 10. Mas vamos lá. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Só olhar aqui um instante. Um ponto que eu acho também assim que seria interessante tomar cuidado, e talvez até deixar um pouco mais explícito, é uma diferença entre, por exemplo, a questão de equidade e igualdade. No trabalho é mencionado algumas vezes desigualdade, né? Então eu falo desigualdade de investimentos. Só que também, se a gente pega, por exemplo, uma citação até que você fez ali do Carvalho, ele fala assim: as políticas públicas planejadas para vulnerabilidade socioeconômica devem ancorar ações que garantam maior equidade geográfica, com alocação de recursos suficientes para atender as demandas populacionais. Então, por que eu estou falando isso? A gente viu, né, no seu trabalho e também na sua apresentação, você mostrou que existe uma diferença, uma desigualdade, vamos dizer assim, de investimento nas regiões. Ok. Só que, por outro lado, tem a questão da equidade. Qual que é a lógica da equidade, né? É você tratar de forma diferenciada aquilo que é desigual. Então, por exemplo, se eu tenho uma região que ela precisa mais, então, na verdade, eu tenho que colocar mais recursos. Tá? Então, mas aí qual que é o balanço, né? Aí você pode falar, olha, está sendo desigual, porque está diferente, só que, de repente, ela está tendo equidade. Tá? Porque ela está tratando regiões que talvez, inclusive, né, regiões que tenham um IVS mais alto, precisam de mais auxílio financeiro. Essa seria a lógica, né? Tá? Então, eu acho assim, teria que dar uma pensada, porque é mencionada a questão da inequidade em um ponto só, que é esse aí, é a equidade, no caso, né? Com essa citação do Carvalho, só que no trabalho você não explora isso. Tá mais a questão de, é igual ou é diferente, mas também não tem por que é igual, por que é diferente. Tá? Então, assim, eu acho que você tem que trazer um pouco disso também. Falar, olha, aqui, tal lugar tem mais investimento, porque isso lá tem mais problemas nesse sentido, nesse aspecto, naquele outro, do que no outro. Ou seja, você consegue fazer uma comparação também entre essas regiões de uma maneira mais clara que demonstre que não é só a quantidade de investimento, mas a quantidade em função da necessidade. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Há um ponto também que eu acho importante, de repente, trazer também alguns resultados de relatórios que façam avaliação dessas políticas públicas, tá? Ou então até uma coisa meio de prestação de conta dessas políticas públicas. Então, por exemplo, foi feito o PRONAF, tá? Prestou-se conta do PRONAF, o que falou? Existe algum relatório que falou, olha, o PRONAF alcançou esse objetivo ou não alcançou? Ou seja, você dá uma olhada também na política pública, o relatório da execução da política pública. Tá? Então, eu acho assim, aí a gente sai um pouco da questão um pouco acadêmica só e vai um pouco para a prática de olhar, falando, olha, eu estou olhando também a política pública e analisando se realmente faz sentido o que foi colocado, por exemplo, no relatório que eles estão falando que foi alcançado. Tá? Então, eu acho que seria legal você dar uma procurada, ver se tem alguns relatórios, algumas prestações de conta dessas políticas públicas, e aí você também fazer uma ligação com o que você está encontrando aqui de resultado. Eu acho que também vai dar uma enriquecida no seu trabalho, principalmente nessa parte mais prática, mais de aplicação, né, prática governamental do seu resultado.
Algo que eu senti falta, mas assim, de certa forma, tem um pouco, é a questão de colocar assim, porque o que acontece? Na qualificação a gente ainda não tem os resultados, né? Você chegou a fazer uma análise, né? Colocou ali um modelo mais ou menos, né? Como seria a ideia, já foi um avanço, né? Às vezes o trabalho ele nem chega nesse ponto, né? Ele já para antes ali, então assim, já foi interessante. Mas uma coisa que dá para fazer é já pensar assim, quais são os potenciais resultados desse trabalho que eu estou fazendo, tá? Então você não tem o resultado ainda, mas você pode ter o potencial resultado. Então, aí olhando o seu trabalho aqui, eu identifiquei alguns, né, que eu acho que são potenciais resultados. Então, por exemplo, acredito, né, que você vai conseguir identificar quais políticas têm maior ou menor impacto sobre a redução da vulnerabilidade social, então, que é justamente o ponto que você está olhando, né, a comparação. Se há diferenças significativas entre regiões, né, então também eu acho que é algo que você está buscando. Se os recursos estão sendo aplicados de maneira eficiente na mitigação das desigualdades, então aí também depende dessa questão aí que eu apontei lá da equidade. E também eu acho interessante você, de repente, avançar e apontar alguns ajustes, talvez, na formulação e execução dessas políticas públicas. Então, por isso que é legal também olhar esses relatórios, né? Porque aí, de repente, você vai identificar e falar, olha, poxa, tal ponto eles poderiam ter feito diferente, o governo poderia ter feito diferente ou ter priorizado mais tal área, que isso aqui teria um impacto maior, por exemplo. Então, eu acho que isso aí também traz algumas contribuições nesse sentido, tá bom? E aí uma questão pontual, tem o quadro 8, eu achei que a informação dele não ficou muito clara. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Esses valores aqui, né? Esses valores aqui seriam valores per capita, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, estou ali no ano de 2012. Então, quer dizer que foi investido 60 centavos por aluno, por exemplo, que estudava em creches. Essa informação aí. Posso explicar, professor? Pode. Não, esse caso aí, que cada aluno equivale a uma modalidade de ensino, por exemplo. Tem uma escola com 200 alunos, 50 pré-escola. Aí multiplica 50 alunos vezes 53 centavos, vezes 200 dias. Isso é uma coisa já fixa, entendeu? Aí tem a variedade de anos. Em cada ano, tinha, de Itaúna a Itaúna era um valor, de Itaúna a Itaúna era outro valor, né? Aí mudava isso. Tem uma escola, por exemplo, vamos supor que tem a pré-escola, 53 centavos, e tem o ensino médio integral, que são R$2. Aí vamos supor que tem 100 alunos em cada. Aí 100 alunos vezes 53 centavos, vezes 200, e 100 alunos vezes R$2, vezes 200, aí chega o recurso aplicado nessa escola. Aí desse valor, em cada escola dos estados, e com isso chega ao valor total de um estado, depois soma-se na região, né? Tá, então é o valor regional. Então, mas o valor anual por aluno seria esse que está aí na tabela, então? Não. O valor anual por aluno, não, porque depende do... Aí teria que ver quantos alunos tem em cada região, né? Teria que ver quantos alunos tem em cada região de cada modalidade. Eu teria que dividir por modalidade. Por exemplo, dos valores, vamos supor que tem 1 milhão. 1 milhão, por exemplo, 300 mil seria de creche, 300 mil de pré-escola. A conta que você fez foi pegar, por exemplo, tem 300 mil reais. Vamos fazer uma conta bem mais simples assim, vai. Tem 300 mil reais e tem, por exemplo, 3 mil alunos. Então seria 100 reais por aluno, uma coisa mais ou menos assim. Esses 60 centavos que você colocou aí seria isso. Uma divisão entre o valor total investido pelo número de alunos naquela modalidade de ensino. Isso. Então seria isso, 60 centavos por ano por aluno. Não, vamos supor, uma escola tem só um aluno. Esse aluno é de pré-escola, que é 53 centavos. Então, é 1 vezes 53 centavos, vezes 200. Se tivesse só um aluno na região, vamos supor, aí o valor seria esse.
1 vezes 53 centavos vezes 200. Vai ter que fazer o cálculo. Esse 200 é o quê, então? Só para eu 200 entender. objetivos. Por isso que multiplica por 200. Isso 200 cálculo, um Aí. aluno. Vou fazer o cálculo de um aluno, né, para simplificar. Vamos supor que já é um aluno na modalidade de ensino de pré-escola, que é 53 centavos. Ele é 1 vezes 53 centavos vezes 200, que é o dias letivos. Aí já acho o valor, tá. entendeu? O valor anual. Aí cada escola, como cada escola tem várias modalidades de ensino, tem que fazer, depende do público dela, para fazer o cálculo dessa escola. Aí depois vai fazer das escolas na cidade, Tranquilo. estado. Agora eu entendi. Entendeu, professor? Aí o que teria que fazer? Ó? Coloca essa questão dos dias letivos, porque não está aí. Não Entendeu? coloquei, né? Eu tinha que colocado, então, acabei não colocando. Eu vou... Aí, de repente, você faz o seguinte, como você está colocando por ano aqui em cada coluna, você já deixa multiplicado por 200. Entendeu? Certo. Porque aí vai ser o valor que foi por ano. Entendi, professor. Já quer que coloque já a multiplicação, entendi. Porque daí fica de acordo com o que você colocou no título. Aí fica o valor per capita aplicado. Entendi. Ficou confuso, acabou ficando confuso, né? Entendi. Entendeu? Porque essa informação ela é fundamental, né? A não ser que você colocasse ali por dia, né? Ao invés de ser por ano, né? Falar por dia letivo. Também seria outra opção. Mas eu acho que essa informação do quanto é no ano todo, eu acho que ela é mais interessante do que você colocar esse valor que você colocou aqui por dia, vamos dizer, né? Eu acho que fica melhor. Tá bom? Verdade, vou ajeitar, professor. Tranquilo. Seria isso, gente. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Não, Biscola, nós que agradecemos, realmente, contribuições muito boas mesmo. E a gente depois, no futuro, se Deus quiser, nós vamos lembrar de você na defesa também, para você ver o quanto evoluiu. Eu gosto quando me chamam para qualificação e para defesa, então eu também quero ter essa prática. Obrigado. Tá. Madalena, fala um pouquinho das estatísticas dele aí, que você mexe com essas coisas também, né? Bom, não, eu vou deixar que o Paulo já falou, né, de algumas boas partes aí, então vou tentar não ser repetitiva, tá? Bom, primeiramente, agradecer o convite, né, para participar dessa banca de qualificação, sempre é um momento importante para os alunos e para a gente também, né? Porque a gente vê que os nossos alunos estão finalizando um trabalho, uma etapa quase finalizando, né, Givago? Ainda tem uma parte aí, mas já estão indo para os finalmente, então isso é um motivo de alegria para a gente, tá? Bom, e parabenizar, então, Givago, você pelo trabalho, pela escolha do tema. É um tema com certeza bastante relevante, como já foi colocado pelo Paulo, tá? Eu vou passar a falar um pouquinho de todo o seu texto, que sempre a gente está aqui para, na verdade, contribuir. Foi um texto digamos assim, de fácil leitura, mas mesmo assim tem alguns probleminhas aí que eu gostaria que você anotasse e que você depois olhasse com carinho, tá? Bom, primeiramente, até o Davi já falou do título no início, eu achei o seu título muito extenso. Lembra sempre que o título é a primeira propaganda do seu trabalho, tá? Então, eu tiraria, por exemplo, da relação nas grandes regiões brasileiras, deixar mais enxuto. Só a vulnerabilidade social e políticas públicas de apoio à agricultura familiar, uma análise entre 2012 e 2022. Mais ou menos assim, já ficaria mais enxuto. Mas isso é algo para vocês refletirem. A gente geralmente muda o título até no final, na véspera da banca ou até depois da banca. Bom, as suas palavras-chave do resumo, você acabou repetindo palavras do próprio título, então não é muito indicado, tá? E lembra da orientação para os nossos alunos que nas palavras-chave do resumo apareça também a linha de pesquisa a qual você está vinculado, tá bom? Então, dá uma refletida se não tem outras palavras, porque você sabe que pelo título
e pelas palavras-chave que os nossos trabalhos depois são encontrados, né? Então, você tem mais uma forma de que seu trabalho seja bem visto, seja procurado, seja citado por outros autores. Então, dá uma refletida também nas palavras-chave. Bom, a sua introdução, concordo plenamente com o Paulo, acho que nenhum trabalho hoje em dia a gente deixa passar sem falar dos ODS, da sustentabilidade, e então você está falando de agricultura familiar, que tem um papel extremamente relevante nesse contexto, né? Contemplado pelos ODS, então você tem que fazer essa amarração também, tá? E aí chamar um pouco de atenção à sua escrita, Zhivago. E foi algo que eu observei ao longo de todo o seu texto. Veja, eu sempre pego muito no pé dos alunos como é a construção dos parágrafos, né? Eu falo que os parágrafos, cada parágrafo, no mínimo, tem que ter 2 frases. Isso significa que tem que ter 2 pontos, né? Você coloca uma frase, depois você discute, coloca alguma temática, depois você discute. Então, no mínimo, espera-se que cada parágrafo tenha 2 pontos. E depois você observa no seu texto, isso não só na introdução, ao longo de todo o seu texto, a maioria dos seus parágrafos só tem 1 ponto. Então, fica aquela leitura comprida, assim, sabe? Você vai lendo, você não chega num ponto. Aí você coloca, tudo bem, você coloca vírgulas, coloca ponto e vírgula, mas não é coerente. Então, na construção das frases, lembra disso, tem que ter no mínimo 2 pontos, ou seja, 2 frases, tá? E isso você repete ao longo de todo o seu texto, não é só na introdução. E aí, alguns parágrafos muito curtinhos, com 2 linhas, então está muito separado, sabe? Então, você tem que dar uma melhorada nisso para a sua versão final, tá bom? Bom, agora chamando a atenção das siglas, você sabe que é a primeira vez que a gente apresenta uma sigla, tá? Por exemplo, você coloca o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, lá na introdução, mas você não descreve. Então, sempre que você apresentar uma sigla, você tem que descrever ela por extenso, tá? E aí você coloca ela entre parênteses, daí por diante você pode citar só a sigla. Porque a gente não escreve para a gente escreve para os outros, e nem todos vão saber que IVS é Índice de Vulnerabilidade Social, por exemplo, entendeu? Então, isso você tem que fazer ao longo do seu texto, mesmo você tendo a lista lá de siglas, a pessoa não vai voltar lá para ver toda hora o que é uma sigla. Então, sempre antes de apresentar a sigla, você deixa ela por extenso. E eu indico também para os meus alunos que sempre que você começa um novo tópico, né? Porque às vezes a pessoa está lendo e já esqueceu, a não ser que seja uma sigla muito comum, tipo IBGE, PNAD, essas coisas que são muito já do dia a dia das pessoas. Agora, quando é uma sigla um pouco diferente, cada novo tópico, eu costumo, a primeira vez, colocar também por extenso, dependendo da sigla, até para facilitar a leitura do texto. Bom, a sua questão de pesquisa, sim, ela está... eu achei que ela está bem colocada, mas não tão bem escrita. Por quê? Porque a gente deve evitar questões de pesquisa que você possa responder sim ou não, né? E a sua está assim: as políticas públicas de apoio à agricultura familiar apresentam relação significativa na mitigação da vulnerabilidade social nas regiões brasileiras? É sim ou não? Apresentam ou não apresentam? Então, a gente tem que evitar questões de pesquisa que tenham resposta sim, não. Então, como é que você vai alterar? Você pode colocar de que modo as políticas públicas, ou uma outra forma, só para evitar essa questão da resposta, tá? Deixa eu ver. Ok. Aí você chega nos objetivos. Estou falando da introdução ainda.
Aí chega nos objetivos e veja, o seu primeiro objetivo específico, caracterizar a vulnerabilidade social. Ponto. Isso aí é muito vago, tá? Então, pensa assim, cada objetivo específico seu vai ser um tópico lá na parte de resultados. Então, você tem que ampliar um pouquinho, caracterizar a vulnerabilidade social nas grandes regiões brasileiras, no período tal, não sei, tá? Comparando, não sei o quê, mas você não pode deixar com uma frasezinha tão curta um objetivo específico, tá bom? Certo. Tá. Aí, passando para a revisão, toma cuidado quando você escreve, por exemplo, você escreveu lá, década de 90. Então, sempre que a gente passa, nós mudamos de século, né? Já fomos para outro século, então a gente já coloca o ano inteiro, a gente coloca década de 1990, tá? Daí já fica mais claro e não gera confusão. E aí, na sua revisão, você apresenta alguns quadros, síntese. Eu acho interessante, tá? Os quadros ficaram interessantes. Lembra de sempre dentro do texto você iniciar a palavra quadro, ou figura, ou tabela, sempre com a letra maiúscula, tá? E depois você precisa falar um pouquinho desses dados, descrever um pouco os dados. Você está apresentando várias informações aí que você sintetizou num quadro, mas você não fala disso, você não fala deles. Então, você tem que fazer uma análise sua, uma discussão sua, uma descrição sua desses dados, citando, inclusive, o próprio quadro, tá? Então, eu quero que você preste atenção em todos, isso também já serve para todo o texto, em todos os títulos dos seus quadros, figuras, tabelas, tá? O título tem que ser completo. A pessoa que vai ler o seu título de uma figura, o quadro, tem que entender do que você vai falar. Então, tem alguns títulos lá muito enxutos também. E também preste atenção nas fontes. Por exemplo, você tem quadros lá que você só cita o autor. Ok, mas você copiou esse quadro daquele autor ou você elaborou o quadro a partir de dados que você buscou naquele trabalho? Se você trabalhou os dados, você tem que colocar elaboração própria a partir de. Se você só copiou o quadro, você tem que colocar também a página, porque aí vai ser no formato de uma citação direta, tá? Então, preste um pouco de atenção nisso. Pode falar. Professora, essa questão dos quadros, na verdade, por exemplo, esse do Margutti, que tem os indicadores, foi sua cópia mesmo. Ele descreveu, né, os indicadores e a caracterização deles, eu fiz só copiar, foi só uma cópia mesmo desses quadros, por exemplo, a questão do IVS, por exemplo. Seria, eu citei o nome dele, né? Acabei citando o nome dele. Não, você pode fazer isso, mas aí você tem que citar a página também, porque entraria como tipo uma citação direta, entendeu? Tá bom. Então, só isso. Tá? Certo. Bom, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Ver os títulos, sempre chamar os quadros no texto antes de apresentar, você fez isso. No meu texto, alguns quadros estavam cortados, ou você tinha um subtítulo no final do texto. Isso deve ser algo em relação à sua formatação, então, no trabalho final, você tem que tomar esse cuidado, tá? Para não, só quando realmente precisa cortar os dados, que tem muitos dados. Rever toda a escrita, essa questão de pontos que eu falei. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Aí, na sua metodologia, veja, eu achei um pouco estranho. O seu quadro 9, que você colocou sem fontes. Sem fonte, né? Você construiu esse quadro, ok. Então, elaboração própria, tá? Ou dados da pesquisa, alguma coisa assim, tá? E aí, uma coisa que eu achei estranha, você colocou hipótese na metodologia. Então, a gente geralmente coloca as hipóteses na introdução, porque você tem uma questão de pesquisa, que é uma pergunta,
A hipótese é a resposta esperada dessa pergunta, né? Então, as suas hipóteses, na verdade, deveriam estar lá na introdução, após a questão de pesquisa e após os objetivos. Mais? Pode falar? Uma dúvida agora. Eu tinha colocado, que eu apresentei nos seminários, né, esse artigo, esse projeto, eu coloquei na introdução e lá me disseram que é para colocar na metodologia. Aí, no caso, é para colocar nos dois, porque lá eu tinha colocado na introdução. Então, eu costumo sempre colocar na introdução e vejo todos os trabalhos na introdução. É que você escreveu a sua hipótese, a hipótese que a gente coloca na introdução é respondendo a sua questão de pesquisa, tá? E como você colocou aí, parece aquele teste de hipótese lá dos modelos, que você colocou H0 e H1. Isso a gente pode colocar na metodologia, tá? Agora, está diretamente relacionado ao seu modelo que você vai aplicar, tá? Mas quando é a hipótese da sua dissertação, hipótese geral, assim, que não tá, você vai, claro, responder com os métodos e tal, então a gente não coloca H1 e H0. Dá uma olhadinha nos outros trabalhos, tá? Então foi isso, professora. Eu acho que eles viram que eu coloquei como se fosse em formato de uso, né, no aspecto quantitativo, aí por isso que eles disseram para tirar. Deve ser por causa disso, então. Então, eu vou colocar e coloco de forma textual, como se estivesse usando para responder a pergunta, a hipótese. Eu respondo tal pergunta, se for isso, eu respondo tal pergunta, né? Como se fosse a hipótese para responder a pergunta. Coloca dessa maneira, não seria isso? Você está falando? Você, por exemplo, sua questão de pesquisa. As políticas públicas de apoio apresentam relação significativa? A sua hipótese. Sim, as políticas públicas. Lembra que eu falei que não pode pôr uma hipótese que tem uma resposta sim ou não? Certo, as políticas públicas, elas apresentam uma relação significativa. Essa seria a sua hipótese, porque você espera que aconteça isso, tá? Então, é sempre uma resposta esperada à pergunta de pesquisa. Por isso que essa hipótese que eu estou falando, ela cabe lá na introdução. Agora, se você quiser colocar a hipótese H1, H0, isso está relacionado diretamente ao seu modelo. Então, teria que estar lá na parte do modelo, não ali quando você apresenta o modelo, tá? Não no início da metodologia. Você coloca a fórmula, então fórmulas a gente precisa numerar, certo? Só que eu acho que só tem uma fórmula, a princípio, não sei se vai ter mais. Aí eu gostaria de chamar uma atenção para uma coisa, Givago. Veja, você tem 3 objetivos específicos, certo? Certo. Então, na metodologia, você tem que deixar claro na sua descrição da metodologia como você vai atender a cada um desses objetivos específicos, ok? Por quê? Porque cada um dos objetivos específicos tem que ser também um subitem na parte de resultados e discussão, tá? Então, esse é o alinhamento. Você tem que ter uma questão de pesquisa e você tem os objetivos que estão alinhados à questão de pesquisa. Aí você tem os métodos, onde você deixa claro como você vai atender a cada um dos seus objetivos. Alguns alunos colocam, Davi, é muito interessante, você montar tipo um quadro, onde você coloca questão de pesquisa, pode colocar de lá, inclusive a hipótese também, mas você coloca questão de pesquisa, os objetivos, cada um dos objetivos, o método e os dados que você vai utilizar para atender cada um dos objetivos, e a qual, quando você tem mais de uma hipótese, a qual das hipóteses aquele objetivo vai ajudar a responder. Então, fica algo muito bacana, assim, quem olha esse quadro já identifica certinho o que você fez. Fica a dica aí, Givago, a ideia é muito boa. Sim, a gente tem vários exemplos, né? Inclusive, ontem a gente teve uma aula na disciplina de métodos 2, que participou um ex-aluno nosso, que hoje já é docente também, e ele apresentando a tese dele, ele colocou esses quadros, assim, então ficou muito bacana. Se você quiser, eu posso te mandar uma foto, depois você me pede lá no Zap. Vou solicitar, professora. Ok, certo. Bom, dos resultados,
Mais uma vez, lembra que eu te falei que algumas siglas é importante você repetir nos novos tópicos, né? Que você coloca novamente o IVS aí. E talvez alguém que esteja lendo vai dizer, mas espera aí, o que é esse IVS mesmo? Né? Já está longe lá do início onde você descreveu. Então, é interessante, tá? Lembra sempre que para a gente é muito de praxe, que não faz nem sentido, mas para quem está lendo, e a gente não escreve para a gente escreve para os outros, tá? Certo. E aí, eu só chamar a atenção Lembra que eu te falei que você tem que rever os títulos dos quadros, figuras, gráficos? Sim. Meu gráfico está assim, IVS por região 2012-2022. Tá? Aí, mas o que é esse IVS aqui? Já você tem que escrever por extenso. Então, você tem que deixar mais claro. Quem for ler o seu título tem que estar bem consciente do que você está falando. Tá? E aí, uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, em algumas tabelas você fez certo, outras não. Por exemplo, na tabela 2, na página 30, você repete a sigla do percentual em cada um dos dados da tabela. Então, fica uma tabela poluída, com muito detalhe aí, que você pode só colocar no cabeçalho, valores em percentual, e coloca a sigla do percentual no cabeçalho da tabela. E aí não precisa repetir, tipo quando você coloca em reais, valores em reais. Aí você coloca R e o cifrão em cada um dos dados. Não precisa, tá? Então, em algumas tabelas você fez isso. Então, dá uma corrigida depois. Algumas eu acabei esquecendo de tirar mesmo. Sim. Mas isso é tranquilo. E aí, já estou finalizando, porque eu não sei se já está dando meu tempo, acho que quase. Quase. Bom, só para finalizar, então, eu senti meio que tudo bem, é uma qualificação. Professor Paulo, às vezes os nossos alunos, eles avançam com resultados para as qualificações e às vezes eles permanecem só com até a metodologia. Eu, particularmente, eu gosto que avancem, né? Então, quanto mais coisa você tem na qualificação, menos problema você vai ter lá na defesa final. Então, parabéns, Givaga, você já avançou bastante. Só que em nenhum momento, nem no início da descrição dos resultados, ou nem no final, você coloca isso, né? Que o seu trabalho, que você está apresentando uma parte dos resultados e que vai dar sequência. Então, isso também teria que estar em algum local. E você acaba bruscamente, assim, o seu texto, e vai sabe? Vai, assim, já para as referências. E aí, uma coisa que você poderia e deveria, então, quando tem alunos assistindo, é muito importante a gente sempre colocar isso, que você deveria ter colocado o cronograma. Por exemplo, eu não sei quanto tempo você tem ainda para concluir o seu mestrado, tá? Então, o que a gente coloca? Por que o cronograma é importante? Alguns alunos apresentam só o projeto. Ok, qual o papel da banca? Verificar se no prazo que o aluno tem, ele vai conseguir realmente executar, digamos assim, esse projeto. Ou então a banca tem que sugerir, dizer, olha, você tem pouco prazo, eu acho que você deveria fazer alguns ajustes aí no que você está propondo. Então, o cronograma com o período de agora, o que você ainda vai fazer até a sua defesa final, você deveria ter incluído no texto do projeto, tá? Do projeto não, do texto da qualificação, que já está além do projeto, né? Você poderia ter colocado antes das referências, tá? Claro que agora você já entregou, a gente já está avaliando, então, nesse sentido, eu gostaria de saber de você qual que é como que você está em relação ao seu prazo de conclusão do mestrado. O prazo máximo é até março de 2026. Eu já fiz o estágio, a proficiência em inglês, o artigo submetido e a apresentação em congresso do artigo completo. Me enviei agora para vai ser um seminário de políticas públicas e interseccionalidades. Aí eu creio que vai ser aprovado, né? Aí, sendo aprovado, com todos os requisitos. Eu creio que vai ser aprovado. Ok.
você tem um bom tempo, então tudo bem. Mas veja como isso é importante. Se eu não te perguntasse, eu não ia saber. Então, o cronograma deve ser colocado sempre lá no final. E aí, só uma outra perguntinha. Você, na sua parte de resultados, você trabalhou o item 4.1. Então, isso estaria tudo relacionado ao objetivo 1, ao objetivo específico 1? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, a senhora está falando dos resultados, né? Isso. Não, na verdade, essa questão da caracterização seria na parte de revisão bibliográfica. Caracterizar, eu entendi isso para fazer a construção. Caracterizar o IVS, como que ele é constituído, como que foi construído, o IVS do IPEA mesmo. E essa parte dos resultados se enquadraria no objetivo específico 3. No caso, não seria no objetivo específico 1, não. Tá, então veja que confusão você está fazendo. Você colocou 4.1. Você tem 3 objetivos específicos, mais uma vez te falando do alinhamento. O item 4.1, ele tem que ser relativo ao seu objetivo específico 1, tá? 4.2 tem que ser relativo ao seu objetivo específico 2. E o 4.3 relativo ao seu objetivo específico 3. Então, isso que você tem que pensar. Se não está dessa forma, você precisa reorganizar. Não, professora, então acho que 2 objetivos específicos já comportam tudo o que eu vou fazer. Ok, ajusta isso também. Então, vai ter 4.1 e 4.2. Por isso que, muitas vezes, os alunos elaboram os objetivos específicos e depois a gente diz, mas não tem alinhamento esse trabalho, porque ele tem um objetivo específico, não diz da metodologia como vai atender a ele, e nem tem uma parte específica nos resultados falando desse objetivo específico. Então, você tem que fazer isso para a sua versão final, olhar se realmente cada objetivo específico está sendo trabalhado na parte de resultados. Se não tiver uma parte referente a um determinado objetivo específico, ele tem que ser excluído lá da sua introdução, entendeu? Então, isso aí que você precisa avaliar depois no final. Então, professora, tem que ser alterado, porque o que atende ele eu coloquei como uma terceira opção de objetivo específico, né? Para atender essa parte inicial do 4.1. O 4.2 já seria outro objetivo específico. Então, tem que cortar esses 2 primeiros, que é caracterização do IVS não seria objetivo específico, né? Que já é atendido pelo 4.1, que tem a média dele para fazer para escrever os dados, né? Então, tem que mudar, tem que ser excluído, pelo que eu estou entendendo, tem que ser excluído esse primeiro, de caracterização, que já engloba em outro, e o segundo também tem que ser excluído e usar esse primeiro, que eu coloquei como terceiro aí, e um novo objetivo específico para a continuidade. Isso é a parte que você vai fazer análise. Então, isso é importante você só entender isso. O que você está apresentando no item 4.1 lá de resultados tem que estar relacionado a um dos seus objetivos específicos, certo? E o que você vai apresentar ainda com relação à modelagem, que até você falou que o professor Paulo iria ajudar, é o outro objetivo específico. Talvez você nem tenha 3. Você vai falar, eu vou formular políticas, mas isso é uma sugestão sua que você vai dar a partir do seu trabalho. Então, não precisa entrar necessariamente como objetivo específico, tá? Não esquece de verificar isso muito bem lá na sua versão final. E é isso. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. E eu fico por aqui. Eu agradeço. Quem agradece somos nós, né, Givago? Obrigado mesmo. Claro que sim. Comentários muito bons, professora Madalena. É isso aí, tem que ser professora mesmo. E ela ensina. Assim, também, comentários a gente sempre agradece e com certeza, pode ter certeza que para a defesa, nenhum desses problemas apontados vão estar presentes ainda, né, Givago? Isso é o mínimo do respeito, né? E realmente, porque foi tudo feito com... Vocês gastaram o seu tempo, sua dedicação, né? E, para o trabalho em geral, eu queria só fazer um comentário, assim, mais uma vez, agradecer o professor Paulo, porque sem ele, nem eu estava aqui, né, Givago? Quanto mais você, né? Então, eu falei, eu não dou conta dessa parte da estatística, e ele assumiu, e uma pena que ele não está aqui, mas fica aqui registrado a importância dele. A segunda coisa é que, realmente, assim, para o tempo que o Givago veio, ele
achou que era meio rapidão o negócio, a coisa não é tão rápida assim, né? Aí falou, ó, vai, e aí ia, voltava, até que ele conseguiu me mostrar o que ele queria. Eu falei, bom, mas o que você quer eu não dou conta de fazer. Aí procuramos o professor Paulo. Aí ele caminhou, né? E essa questão do texto, Madalena, realmente, eu confesso que eu também não ajudei a editar o texto, mas para a versão final eu vou interferir também bastante nisso daí. E aí esse já é o seu próximo desafio, né? Isso. Que assim, mudar estilo não é fácil, então você foca nisso aí, né? E a outra coisa que eu acho importante dizer aqui no contexto geral acadêmico é que o trabalho dele realmente, assim, quando eu peguei também a primeira vez que eu fui olhar, eu falei, nossa senhora, você sabe qual que é a diferença do Nordeste para o Rio Grande do Sul? É muita, é tudo, né? Tem muito mais diferença do que entre a Suíça e a Alemanha, se vocês querem saber, né? O Nordeste é muito mais diferente do que a Suíça e a Alemanha. Então, é para você fazer uma comparação, né? Você já está lidando com tudo. Então, o comentário que o Paulo Biscola fez foi realmente muito bom, né? A questão da equidade, aquela coisa. Então, quando vai fazer uma análise dessa, o problema é se o cara quiser analisar tudo, ele não vai fazer nada, né? Ele não vai fazer nada. Então, eu acho que realmente tem que buscar, a palavra-chave é realmente isso aí, buscar a equidade, como o Biscola falou, mas você se contentar em achar algumas respostas só. Porque se depois você quiser explicar por que no Rio Grande do Sul a curva, por quê, né? Você não vai fazer o seu trabalho. Então, foca no que você vai responder, e aí o que você for responder, você tem que ter certeza que está certo. Só isso, pode ser simples a resposta, mas você tem que ter certeza dela. Uma vez um cara falou também, tem uma pessoa no mundo que não pode duvidar do seu trabalho. Sabe quem que é? Você. Que se você tiver dúvida, rasga e começa de novo. Então, assim, não seja muito ambicioso nesse aspecto, né? De ficar explicando tudo, porque você tem que ter base para explicar, mas o que você for explicar, explique bem. Beleza? Então, agora, o Hélio, acho que o Givago sai da sala, né, Givago? Isso, eu saio. Aí depois eu pego no zap ali.
Ok. Tá. Givago, parabéns, eu acho que você venceu uma etapa, acho não. Agora nós sabemos que você venceu uma etapa, né? Os comentários que a gente fez ali também estão bastante dentro do que já foi comentado para você, né? Se você realmente fez uma boa evolução, mas você realmente tem que se dedicar lá no seu texto, explicar bem os resultados. E, é claro, a primeira coisa agora é ter as informações que você quer apresentar prontas, fazer as suas análises, conversar com o Paulo. Eu também falei para eles, ó, depois que ele e o Paulo fizerem a parte deles, ele fizer com o Paulo a parte dele, aí vem comigo, entendeu? Ajudar você a escrever, elaborar, analisar, aí sim, esse é o meu papel, porque da estatística em si, então quando o Paulo falar, Davi, ó, pode confiar nos números que ele está apresentando aí, daí a gente vai trabalhar, tá? Enquanto isso, que assim, você sabe, você tem até, sei lá, março, abril do ano que vem, mas você sabe que o trabalho, ele tem uma propriedade intrínseca, né? Ele é capaz de se expandir para preencher todo o tempo que você tem disponível para realizá-lo. Então, cuidado. Realmente. Se você terminar avisando antes do Natal, que estamos começando em setembro ainda, viu? Eu vou dedicar bastante, já anotei tudo aqui, vou ainda terminar o mais rápido possível. Porque assim, você tem a publicação. E uma publicação boa, para esse tipo de trabalho, não é fácil, não, cara. Porque é um tema pesado, pelo tipo de número, pelo tipo de estatística, é pesado, né? Você vai comparar 2 cultivares de soja, está fácil. Então, cuidado com isso aí. Você tem que realmente fazer um bom trabalho para você conseguir uma boa publicação. Beleza? Certo. Então, está encerrada a nossa sessão. Hélio, precisamos de mais alguma formalidade? Deixa eu só falar uma coisinha, Sim, por favor. Davi, só parabenizar também o Givago. E, Givago, uma coisa que eu esqueci, anota aí também, que você vai ter que fazer antes da entrega do trabalho final, é você verificar se você conseguiu discutir os seus dados, tá? Tem várias vezes aqui que eu fui lendo seu texto, eu colocava assim, sim, e daí, né? Você está apresentando alguns dados e, às vezes, você não discute, você só descreve e não discute. Então, foi colocado aqui. Então, na sua versão final, você tem que ter essa discussão também dos seus resultados. O que representa isso, esses dados que você está apresentando, entendeu? Nós combinamos que não é a Madalena que vai te cobrar isso, sou eu. Isso. Beleza, então. Fechou, gente? Fechou. Muito obrigado a todos. Sim. Eu agradeço. Bom Obrigado. final de tarde aí e até a próxima. Obrigado. Joia. Até mais. Parabéns, sucesso Paulo. aí, Givago. Obrigado. Sucesso. Tchau, tchau.